Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Associação Espírita Bezerra de Menezes. Uma tarde especial, uma tarde de aniversário. 58 anos de fundação da Associação Espírita Bezerra de Menezes. No mês de agosto, a gente comemora o mês de aniversário. Mais uma oportunidade de estudo, de reflexão, de aprendizado. E na tarde de hoje, um presente especial a todos os nossos corações. Temos a oportunidade de receber de Pedro Leopoldo, presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que nos presenteia com a sua presença. Casa fundada por Chico Xavier em 1927 e que é oradora. Ela falou assim: olha, deixa que eu falo um pouco de mim, porque normalmente vai se contando, mas que a sua história está retratada também no filme Mães de Chico Xavier e que também virou um livro que estará disponível a quem desejar depois da nossa reunião adquirir aqui atrás. Então, os nossos deleites para os nossos corações, Célia Diniz, seja bem-vindo. Queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa tarde abençoada, porque as tardes são o que nós fazemos dela. E essa aqui já começou abençoada pela música, pela prece, pela leitura, mas principalmente pela presença carinhosa dos mentores que nos assistem e pela presença carinhosa de cada um de vocês, a quem eu agradeço a honra de estar aqui compartilhando alguma história, alguma coisa. Eu venho falar de como vencer a dor da morte. Uma amiga que há 28 anos está em cima de uma cama, porque um dia, numa véspera de Natal, o marido bateu o carro capotou, ela ficou em coma umas 2 semanas, e quando ela saiu do coma, ela perguntou: qual dos meus 2 filhinhos vocês enterraram? Porque o espírito de uma mãe, mesmo quando dorme, não desliga dos filhos. E ela saiu do coma perguntando isso. E alguém apresentou para ela o filhinho que tinha ficado. Naquele dia, ela sai do CTI paraplégica. Então, há 28 anos, ela está em cima de uma cama. E pediu ao marido que fosse na livraria do Luiz Gonzaga, que é o detetor dos direitos autorais, é quem realmente executa a venda. Mandou ele lá comprar um livro, porque ela tinha visto no jornal que eu havia lançado um livro com este título, e ela falou com ele: vai lá e fala com Célia. A gente foi colega de colégio, ela vinha 1 ano após mim, contemporâneas de escola, contemporânea de faculdade. Vai lá e fala com Célia para fazer um autógrafo para mim, mas fala com ela que essa dor não se vence, que não tem como vencer essa dor. E eu fiz as contas de quanto tempo tinham 28 anos. Aí eu fiz uma dedicatória a ela e disse ao marido, porque a vida dela era perfeita. O marido era lindo, a casa era linda, os filhos eram lindos, a vida era toda linda, materialmente falando. E um dia, a morte ceifa os movimentos do corpo dela e ceifa a vida de um filho. Foi um baque dobrado. E ela, com toda a rebeldia da sua alma, não se resignava. E ela já tinha me perguntado uma vez, quando eu a visitei: por quanto tempo vai aturar a minha dor? E eu falei: vou responder a você como o guia espiritual do Chico nos ensinou. A nossa dor é do tamanho da nossa rebeldia. Ela só passa quando passa a rebeldia. Então,
eu faço um autógrafo para ela dizendo: se depois que ela lesse tudo que a doutrina espírita tem para nos ensinar, tem para nos responder por que sofremos, tudo, eu escrevi esse livro, não foi para vocês, não foi para os espíritas, porque vocês estão cansados de saber como a doutrina espírita vê a morte. Eu escrevi exatamente para as pessoas que buscam a resposta. Durante mais de 30 anos, eu escuto a pergunta: por que que Deus fez isso comigo? Meu filho teve uma leucemia e foi embora aos 15 anos. Meu pai se infartou tão cedo. A minha esposa teve um câncer fulminante. Meu filho morreu assassinado. Por que que Deus fez isso comigo? E o que eu aprendi, que nós todos aprendemos, é que a única coisa que Deus faz é nos fortalecer, nos proteger de nós mesmos, face às nossas colheitas necessárias e intransferíveis. Então, ela manda me dizer que ia ler meu livro, mas que essa dor não se vencia. E eu fiquei pensando que ela tinha toda razão, porque cada um lida com essa dor como pode e como quer. A minha eu venci. A dela, ela não consegue vencer. Vencer ou não vencer essa dor é uma questão de tempo. Mas daí uma semana eu liguei a ela e disse: olha, querida, eu gostaria que você pensasse numa coisa. A gente realmente nunca esquece que sepultou um filho. A gente não esquece esse filho. Mas, olhando para trás, a gente lembra que doeu, mas não está doendo mais. A gente lembra o tanto que foi traumático, mas não estamos mais traumatizados. E eu pedi a ela que refletisse sobre isso. Eu lembrar que doeu é uma coisa muito diferente de continuar doendo. Muito diferente. Lembrar que doeu não significa de jeito nenhum que está doendo ainda, a menos que eu queira pegar aquela perda, pegar aquela dor e fazer daquilo um troféu. Eu sofro. Eu sofro. É tão estranho, porque muitas das vezes a nossa má vontade diante da vida nos faz nos apegar ao sofrimento, porque quando estamos sofrendo, nós não precisamos de render nada, não precisamos de ajudar ninguém em nada, não precisamos de compreender ninguém em nada. A gente carrega aquele sofrimento como uma capa, onde a vida não precisa de nos cobrar mais nada, estamos sofrendo. Então é o ganho do sofrimento. Se eu encontro alguém que há 10 anos carrega um luto, não é luto mais, é outra dor que está ali, necessitando tratamento, necessitando acolhimento, necessitando compreensão. Aquela dor ali é um pedido de ajuda que nós temos que ouvir e corresponder, mas luto não é mais, é outra dor, que Freud chamou de melancolia, que a doutrina espírita nos chama atenção para essa dor que a gente não deixa passar. Então depende de nós vencer ou não vencer as dores das perdas que a vida nos apresenta. Perdas de emprego, perda de celular, perda de saúde, perda do telefone, perda da chave do carro,
perda de dinheiro, mas uma pessoa amada você não perde. Você apenas distancia por algum tempo. E aí então a doutrina espírita tem uma prosa maravilhosa sobre o fato da morte não existir. E nós então acolhemos as pessoas que sofrem o luto na casa espírita, dizendo: você tem que resignar-se, porque a morte não existe. Você tem que se fortalecer, você tem que aceitar. A morte não existe. Você tem que aceitar essa dor. Não é assim? Ou não é? Não deve ser. Encontrei no Triângulo Mineiro uma senhora, falou comigo assim: eu não quero mais saber de espíritas para me consolar. Minha única esperança é a senhora. E eu falei: querida, então você não tem mais esperança nenhuma, porque eu também sou espírita. Não, mas me deixa contar. Ela estava abraçada com o álbum de formatura em engenharia do filho. Engenharia, formatura essa que ele não chegou a colar grau, porque ele morreu um mês antes. E ela estava de abraçada com aquele álbum. Quem aí já teve o filho colando grau? Quem aí? Me mostra. Quem já assistiu um filho recebendo o diploma na faculdade? Vocês lembram o orgulho, a alegria do coração? É do tamanho que a gente teve no dia que eles nasceram. É aquela alegria. Você via ali o seu filho ali colando um grau, e ela não teve essa alegria, porque uma noite ela escuta um barulho no depósito de gás da casa ao lado, da casa dela, um depósito de gás ao lado da casa dela, o depósito. Ela abre a porta dos fundos e dá de cara com o ladrão com uma arma na mão, e ela grita o filho. No susto, ela grita o filho. Que filho não corre para essa cena? E ao correr para perto da mãe, ele cai aos pés dela com 2 tiros na cabeça. No dia seguinte, os jornais publicaram: para atender a mãe, para salvar a mãe, filho morre baleado. Essa senhora trazia uma dor enorme. E o luto dela acrescentado de uma outra questão, uma outra emoção complicadíssima para a gente agregar ao luto. Qual era a emoção que estava? A culpa. A culpa. Ela perguntava: se eu não tivesse gritado, meu filho não tinha morrido, não é verdade? E eu tentando explicar para ela ali em 5 minutinhos que não é assim. Que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Que o filho dela não morreu porque ela gritou e chamou. Ela chamou e gritou porque era a hora dele morrer, e morrer daquele jeito. É muito diferente, percebem? É muito diferente. Ele morrer porque chegou correndo e levou uma bala. Não, ele chegou correndo e levou uma bala que estava na hora dele ir embora, e ir embora daquele jeito. As leis de Deus são perfeitas e cuidam desta sincronicidade. Então, o que eu descobri? Enquanto eu conversava com esta senhora, a mestra de cerimônia da noite se aproximou e disse: mas espera, Célia, está formando uma fila, você precisa de atender, você não pode conversar com ela. Só um minutinho, por favor. Aí, essa mestra de cerimônia olha para esta senhora e diz: mas espera aí, você já foi lá no meu centro? Eu não sabia que o centro tinha dono, mas parece que lá em Minas parece que tem. Você já foi lá no meu centro? Eu já conversei com você e eu falei que você tinha que fazer o curso, que você tinha que frequentar. Eu já te expliquei tudo que você tinha que fazer, você não fez nada, você sumiu. Eu continuo conversando com a senhora e volta a mestra de cerimônia e diz: tá vendo aquele moço ali? Você já foi no centro dele também. Ele também já conversou, você já contou a sua história para ele também. E ele também falou com você que você precisava de estudar a doutrina e você não apareceu mais.
Aí eu também não queria ser espírita mais. Não era só ela que não queria mais saber de espírita. Eu também não queria saber de espírita mais. Eu não queria saber de mim. Porque sabe o que eu descobri com esta senhora? Que nós temos uma empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, como o outro é, como o outro consegue sentir as coisas. E a nossa empatia fortíssima é o contrário. A gente quer que o outro, que chega na casa espírita, sem entender absolutamente nada do que seja a vida, do que seja a morte, a gente quer que o outro entenda as leis da vida como nós entendemos. E nós estamos estudando essas leis há 30 anos. Nós sabemos por que sofremos, sabemos por que morremos, sabemos como morremos, por que a gente morre daquele jeito e não de outro. Tudo isso nós sabemos estudando a doutrina. E a gente quer receber uma pessoa que nunca viu falar em programação reencarnatória, em lei de causa e efeito, nunca viu falar em nada. E a gente fala, você tem que conformar. Você tem que aceitar. Por quê? Ela tem que aceitar porque a gente conhece tudo. Então eu fiquei pensando como é que Chico Xavier nos recebia. Chegava lá, ele podia olhar para mim, me ver destruída emocionalmente. Ele podia olhar para mim e pensar, puxa, ela já devia estar melhor, ela nasceu numa família espírita. Ela já podia estar seguindo em frente. E, no entanto, ela está ainda desse jeito. Ele podia até pensar. Mas ele abriu os braços, sem me apontar, você tem isso, você tem aquilo. Não. Ele abriu os braços e, com os olhos lacrimejando, ele me abraçava e dizia, como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? E me abraçava. E acolhia minha dor. E se colocava no meu lugar, no lugar da minha indigência espiritual, no lugar do meu amor apegado. Ele não exigia que eu aprendesse, que eu soubesse amar como ele amava, com desprendimento. Ele aceitava a minha forma apegada de amar. E ele também não insultou a minha dor, dizendo que a morte não existe. Que nós insultamos a dor do outro. A morte não existe. Como não existe? Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Olha o que Emmanuel está dizendo. Fechar um esquife, fechar um caixão em cima do rosto amado, dar o adeus e sair dali, é despedaçar a própria alma. E isso é morte, e isso existe. Então, no primeiro momento, nós vamos acolher todos aqueles que sofrem, considerando que esta morte existe. E depois, sem cobrança, naturalmente, vamos apresentar esta pessoa o que é morte. É simplesmente voltar para casa. Morrer é simplesmente voltar para casa. Então, vencer a dor da morte significa compreender a vida. E o que é vida? E quem somos nós? Nós não somos pessoas humanas. Nós não somos pessoas humanas. Nós estamos humanos. Somos espíritos. E para quem já tem algum tempo que passou pela prova do Enem, ou pelos bancos escolares, nós vamos lembrar a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Eu estou em Nova Friburgo, mas eu sou de Pedro Leopoldo. Aqui é passageiro, estou, mas eu sou de Pedro Leopoldo. Eu estou humana, mas eu sou um espírito.
Eu não sou este corpo. Eu sou um espírito. Então, o que é a vida? Isso que eu chamo de vida não é esse espaçozinho de 90 anos como a sua vovó. A vida não é isso. Isso é a existência. A vida é uma só. O apóstolo Paulo escreveu isso. A vida é uma só. E a gente lê e fala assim: que isso? São muitas vidas. Somos reencarnacionistas? Não. Deus me criou e me deu uma vida. E eu sou reencarnacionista, nós todos somos. Acreditamos na reencarnação. E nessa minha única vida que Deus me deu há milênios, ora eu estou viva dentro da carne, ora eu estou viva fora da carne. Nascida ou morrida, eu estou viva. Certo? Então a vida é uma só. E nessa minha única vida, ora eu estou encarnada, ora eu estou desencarnada. A vida não é esse espaço de tempo entre o berço que nos acolheu e o túmulo que nos aguarda. A doutrina espírita alargou os limites da vida para muito antes do berço, para eternamente depois do túmulo. Então isso que é a vida é isso tudo. De vez em quando Deus nos empresta um corpo físico que é um uniforme para a gente se matricular nessa escola que se chama Terra. E um dia a vida nos diz: seu curso terminou. Se você aprendeu tudo que você veio para aprender, é outra história. Mas seu curso já terminou, está aqui seu diploma, pode voltar para casa. Para outros a vida é como se fosse internar num hospital. A gente interna num corpo físico para deixar nele uma doença que trazíamos na alma. E carregamos este corpo físico 40, 50, 60, 70 anos. Enquanto a doença do corpo físico vai embelezando a alma. E um dia a vida me diz: está aqui a sua alta, pode sair do hospital. Pode sair do hospital, está aqui a sua alta. Deixa esse uniforme, deixa esse pijama aqui, pode ir embora livre. Ou para outros até a vida aqui é como se fosse uma internação numa penitenciária, cuja grade que nos prende é o corpo físico, que limita a nossa alma, limita o conhecimento que temos de passado, de futuro, limita o saber por que sofremos, por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui. Por isso a religião, para nos lembrar que somos espíritos. E então, um dia a vida diz: vamos abrir a porta, você está livre, pode ir embora, pode voltar para casa. E não querer morrer é ficar como aquele aluno que fala: não, eu não quero ir para casa, eu quero continuar para sempre na escola. É como o prisioneiro que fala: não quero alvará de soltura, eu quero ficar preso. É como o doente que diz: não, eu não quero sair do hospital, eu quero continuar aqui no hospital. Há uma vida linda que segue. Há uma vida linda que segue, muito melhor do que aqui. Os nossos entes queridos que partem antes de nós, às vezes têm dificuldade de entender a nossa dor, porque eles estão num mundo muito melhor. Num mundo muito melhor que não precisa de viver dentro dos limites que o corpo físico nos oferece. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Eu não estou aqui, meus queridos, na posição de quem está ensinando nada. Eu estou aqui apenas compartilhando o que tenho aprendido. Dos meus pais, a maior gratidão por ter me recebido num berço espírita e ter me ensinado desde o berço o que é a vida, ressignificando todo o sofrimento que a vida pode apresentar. Porque quando o sofrimento faz sentido, ele é mais fácil de suportar. Ele é bem mais fácil de suportar. Quando a gente compreende que aqui na Terra é uma breve passagem, tudo faz sentido.
A gente olha a vida daqui, olha a existência, e a morte deixa de ser algo horroroso que nos aguarda no final da caminhada, para ser simplesmente o passaporte para a verdadeira vida. A doutrina espírita tem ferramentas maravilhosas de superação da dor, do sofrimento. A gente compreende com uma tranquilidade essas coisas, essas verdades incríveis de quem somos nós, do que estamos fazendo aqui, de como é a vida no mundo espiritual. Na década de 80, o abençoado Papa João Paulo II disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. E nós sabemos. Os espíritos voltaram e nos contaram como é essa vida. O desencarne do meu pai aos 66 anos trouxe para a gente tanto ensinamento. Eu tenho um respeito e uma gratidão profunda pelo espírito Bezerra de Menezes. O Chico Xavier nos apresenta Bezerra de Menezes, né? Ele que apresentou, porque o Dr. Bezerra foi aquele espírito responsável por toda a parte de tratamento espiritual do corpo físico, através do receituário, através de várias formas de tratamento, e até hoje a Pleiade de Bezerra de Menezes cuida de cada casa espírita que se propõe a esse tipo de tratamento. E o meu pai construía casinhas na periferia de Pedro Leopoldo, quando foi atropelado por um caminhão ao atravessar a BR. 3 dias depois ele estava partindo. O espírito Bezerra de Menezes se aproxima de Chico Xavier em Uberaba e diz: vamos ao hospital desligar o Lico, está na hora do desencarne dele. E Chico nos conta que ele chega no hospital em espírito, naturalmente, num processo chamado desdobramento. Ele chega ajudando os outros espíritos a promoverem desligar Lico do corpo físico. Não é desligar o espírito de Lico. Lico era o espírito. Então, nós todos somos espíritos. Então, meu pai sai do corpo com a vista enevoada, um pouco sem compreender direito o que estava acontecendo, e uma menina, uma mocinha fala: pai, e ele olha e não reconhece aquela mocinha, e ela fala: pai, não está me reconhecendo? Eu cresci. E ele então reconhece a filha caçula. A mediunidade de Chico é tão extraordinária que o Chico foi capaz de nos dizer o que o meu pai pensava e sentia naquele momento. E meu pai pensava: minha filha, 7 anos de saudade. Ali ele abraçava a filhinha, que também tinha sido atropelada por um caminhão aos 9 anos de idade. A emoção é tão grande que ele como que desmaia e cai no colo da mãezinha dele, que havia desencarnado 3 meses antes. No limiar da eternidade, corações amigos e amados esperavam por ele. Quando Chico me diz, 4 anos depois de nos contar essa história, quando meu filhinho se vai, ele fala comigo: seu pai manda te dizer, para suportar a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer: graças a Deus, reencontrei meu filho. E é nessa esperança que eu vivo. É este o caminho que eu escolhi. E sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos reencontrar os nossos entes queridos que partiram e nos aguardam. Morrer é voltar para a família espiritual que deixamos lá. A nossa família, a nossa parentela espiritual é muito maior do que a família sanguínea. Então, morrer é voltar para casa, voltar para os amigos, voltar para os corações amados. A gente fica preocupado: será que fulano está bem? Tá. Ele está acolhido por corações amigos. Assim como quando a gente sai de lá para encarnar aqui na Terra,
Os queridos de lá ficam, nossa, vamos lá ver como é que fulano está, ver se ele está bem. Não, ele está ralando. Está tendo uma educação que não vai levar a lugar nenhum. Nossa, vamos inspirar aqui. Vamos inspirar os pais a criar esse espírito com responsabilidade, para que ele consiga desempenhar o que veio fazer aqui. Senão ele não vai dar conta, ele não está recebendo nenhum valor. Olha, nossa, que preocupação. E vir para a terra é preocupante, voltar para casa não. A minha mãe acreditava tanto na vida que continua, tanto, que quando ela conhece o meu pai, ela dançava com meu pai dançava com ela, depois dançava com uma linda morena chamada Josefa, dançava com a minha mãe, dançava com não era minha mãe ainda, dançava com Lia, dançava com Josefa. Naquela época que dançar 3 vezes com a mesma moça era sinal de compromisso. 1938, no salão do clube das industriárias, da fábrica de tecido de Pedro Leopoldo, onde trabalhavam as irmãs do Chico, trabalhavam as irmãs do meu pai, onde trabalhavam moças pobres como a minha mãe, que não tinha como estudar, não tinha outra profissão, e elas tinham o clube, iam dançar, e as mães ficavam sentadas assim em volta, vigiando o baile, né? E as comadres ali já começavam a conjecturar com quem que Lico vai casar, com Lia ou com Josefa. Estava dançando muito com elas, ele ia ter que casar com uma das duas. Com quem que Lico vai casar? Então, cumprindo a programação reencarnatória, Lico se casa com Lia, e cumprindo a sua programação reencarnatória, a Josefa morre aos 21 anos de idade e volta para casa, eternizando na cabeça de todo mundo a memória da própria beleza. Agora eu volto para depois do desencarne do meu pai. Eu encontro a minha mãe na sala da casa dela com o olhar perdido, muito melancólica. Algumas semanas que meu pai havia partido. O que foi que a senhora tem hoje, mãe? A senhora está mais angustiada. É, minha filha, estou sim. Eu estou aqui pensando. Tenho certeza que Lico já encontrou com Josefa. E a gente ia a Uberaba. Já naquela época, sentávamos à mesa do Chico para comentar o Evangelho. Minha mãe não tinha coragem de pedir Chico mensagem do meu pai. Mas quando a reunião acabava, ele lia nela aquela ansiedade. Ô Lia, Lico esteve aqui, mandou te falar que está tudo bem, viu? Mas não vai dar mensagem não, porque tem tantas mãezinhas precisando notícia dos seus filhos, tantas mãezinhas desesperadas, né? Mãe dizia, tá muito certo, Chico, tá muito certo. Mas daí 6 meses, ó, nós de volta, 540 quilômetros. Ô Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer que tá tudo bem, não vai dar mensagem não, papapá. Tá muito certo, Chico. 1 ano e meio, Uberaba. Ô Lia, ela entrou no carro já injuriada. O que foi, mãe? A senhora parece que está com raiva? Lico deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Não tem nem tempo de me mandar uma mensagem. Que homem que aguenta a pressão. Com 2 anos ele manda uma mensagem. E a minha mãe em casa, ela ficava assim, Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio nas orações? E a mensagem do meu pai 2 anos depois começa assim, Lia, para que tanto barulho? E a mensagem termina, aí que eu digo que homem nenhum aguenta a pressão e o ciúme. A mensagem termina com meu pai pedindo a minha mãe em casamento de novo. Foi a maneira que ele teve. E ela se vai aos 92 anos no dia dos namorados. No dia dos namorados. Incrível. E no final, eu estava maquiando a minha mãe, ela muito clarinha, estava assim muito descoradinha, já com 90 anos, para gravar um documentário sobre as materializações luminosas, que ela assistia os espíritos materializados. Você me chama de novo que eu venho cá e conto essa história de irmã Sheila caminhando entre eles, curando, conversando. Pode imaginar uma coisa dessa? Ela viu isso.
E ela ia gravar um documentário sobre isso. Eu estava fazendo um blushzinho nela e ela dizia, com a cara ruim, né? Ô mãe, o que foi? Não está gostando da maquiagem? Não, minha filha, não é isso não. Eu estou olhando aqui minha cara no espelho, eu estou um caco. Seu pai já rejuvenesceu, eu estou quase indo. Então ela realmente acreditava que a vida continua. Em 1954, ela teve uma alergia forte a cibaleno, o corpo cobriu de quase feridas, aquela intolerância pelo medicamento. E nossa casinha na Fazenda Modelo, a gente morava lá. A Fazenda Modelo é isso aqui, quer ver? A entrada da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou durante 30 anos, onde o meu pai trabalhou também durante 30 anos. É isso que eu quero que vocês vão a Pedro Leopoldo para conhecer. Lá tem o Espaço Cultural Chico Xavier, que é onde ele psicografou Paulo Estevam durante 9 meses. Alguém aí conhece? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. Muito pouco, muito pouco. Tem que ir lá conhecer o berço de Chico Xavier. O Chico passava lá em casa, então, após o serviço, para aplicar passes em minha mãe para curar aquelas feridas, aqueles eczemas. E ficou uma mancha vermelha na testa, vermelha escura. Ô Chico, ficou uma mancha. Essa mancha não vai sair, não? Ele falou, não, Lia. Essa mancha não vai sair nunca mais. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Então aqui a gente tem uma noção de como foi que eu aprendi doutrina espírita, vendo acontecer. Jesus disse, e o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. A minha mãe escolhe uma lepra como resgate de um passado de equívocos, como uma maneira de purificar, de limpar a sua alma, porque era a alma que estava estragada pelos equívocos praticados. Ela escolhe uma lepra para, através da dor da doença, purificar a alma. E eles dizem para ela, você não precisa da dor, você pode trocar isso por servir, por amar, por trabalhar. E é exatamente essa a proposta do Cristo. Ninguém precisa sofrer, precisa aprender a amar. Nós é que escolhemos a dor e o sofrimento. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá e tece toda a história quando me manda uma mensagem, e ela vai parar no filme As Mães de Chico Xavier. Quem assistiu? A Vanessa Gerbelli, então, faz aí o nosso papel, apesar de apresentar um perfil psicológico que não era o nosso. Ela apresenta-se como uma mulher frágil, uma mulher que vai para a porta da escola e fica esperando o filhinho entrar e sair, os filhinhos das outras mães entrarem e sair, pensando que o filho dela não está ali. Isso era uma outra mãe que fazia isso. O meu filhinho não estava na escola ainda, mas é uma verdade de uma outra mãe. Ela no filme ela é mãe de filho único, também é uma verdade de uma outra mãe. Eu tinha 3 filhos na época, não tinha tempo de ficar sentada na porta de nenhuma escola, porque eu dava 30 aulas de química naquela época. Tinha mais 2 filhos pequenos, uma casa grande para administrar. A vida foi tão boa que eu não tinha muito tempo de ficar chorando. Eu precisava de ver que a vida seguia em frente. Então, o meu filhinho cai da garupa da bicicleta da babá, porque naquele dia ela coloca o meu filho para andar numa bicicleta grande, porque a que ele passeava estava com o pneu furado. Ela coloca na garupa de uma bicicleta grande. Ele desce numa esquina para comprar um pirulito, e quando ele sobe na bicicleta de novo, gente, a bicicleta parada, ele sobe e cai do outro lado. Bate a cabecinha no chão, 2 pontinhos bobos, aqui na nuca. Sexta-feira, 12 de agosto. Não teve nada. No dia 15 de agosto, segunda-feira, às 7 da manhã, ele tem a primeira convulsão. Antes de 10 horas estava morto.
E a babá falava comigo: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava: eu matei seu filho, me perdoa? Não, você não matou meu filho. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela: olha, você é responsável pela queda, mas você não é responsável pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E ela não conseguia compreender. E eu tentava explicar para ela que todos nós somos protegidos por leis sábias, que não permitem que nos matemos uns aos outros por uma simples quedinha, por uma simples bala perdida, por um simples erro médico. Nada disso tem o dom de matar quem não tiver na hora de ir embora. Então, eu tentava explicar para ela: olha, deixa eu ver se eu consigo te explicar. O meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. E ela não entendia aquilo. Claro que não. Quem que entende? Só quem estudou o planejamento reencarnatório nas obras de André Luiz. Só quem leu as questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, que fala-nos sobre a escolha de provas. Nós escolhemos as experiências, por mais dolorosas que sejam, nós escolhemos experiências a serem vivenciadas aqui na Terra, experiências que vão nos ensinar lições muito importantes para o nosso crescimento, porque morte não é castigo. Não é castigo. Por que Deus fez isso comigo? Morte não é castigo. Morte é libertação. Dói, mas é libertação. Então eu tentava explicar para ela, mas ela não entendia. 16 anos, ela não entendia. Então, quando eu chego em Uberaba, o Chico me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? Perdoei, Chico, perdoei. E ele fala assim: você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você nem o Aguinaldo suportariam o remorso. E aí eu vi que eu tinha feito pouco. E aí, quando eu encontro hoje, como eu encontrei semana passada, um pai que esqueceu a filhinha no carro, quando foi levar para a creche e voltou 4 horas depois, ela estava morta de calor lá dentro. E quando a mulher dele, a mãe da filhinha, leu meu livro, alguém deu, ela leu o capítulo que eu chamo de O Outro Lado do Perdão, que é onde você pensa que é magnânimo por ter perdoado alguém que te tirou alguém ou te tirou algo. E essa pessoa é simplesmente o instrumento cego da lei, fazendo as coisas acontecerem para que você tenha as experiências necessárias para o seu crescimento, para um provável até ressarcimento de um passado. Então, eu tentava entender a profundidade do perdão. Eu olhava aquele pai que deixou a menininha lá dentro e falava: meu Deus, coitado. E a mãe disse para mim que ela já estava com propensão a perdoar o marido, não culpá-lo. 75% dos casais que perdem filhos às vezes se separam, porque um culpa o outro. E ela já tinha propensão a não culpá-lo. Mas ela diz que quando ela lê que renascemos com planejamentos reencarnatórios estranhíssimos, e que eles 3 faziam parte de um contexto, de uma história muito maior do que esquecer ou não esquecer uma criança dentro de um carro, quando ela percebe a dimensão de tudo aquilo, ela abraça o marido e fala: meu querido, já que nós 3 tínhamos que passar por uma experiência tão dolorosa, eu te agradeço por ter aceitado ser você o que esqueceu, porque podia ser eu. E se uma babá esquece, vão prender, vão matar, vamos crucificar essa moça irresponsável que esqueceu?
Percebem? Olhem na vida de vocês. Se por um acaso aquela pessoa que te faz sofrer não é a pessoa que está trazendo para você exatamente a experiência que você pediu para passar por ela. Ai do escândalo que tem que vir ao mundo. Ai do escândalo. Mas Jesus falou que o escândalo é necessário. Por que é necessário? Dentro de um prisma, nós podemos pensar o seguinte, nesse contexto que estamos conversando, porque este versículo pode ser interpretado de várias formas. Mas Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, porque nós escolhemos maneira escandalosa de morrer. Então Deus não precisa que um pegue uma arma numa bala perdida, que um motorista se embriague, atravesse o asfalto e atropele alguém. Deus não precisa que sucateiem o nosso sistema de saúde para que morramos nas portas dos hospitais aguardando uma cirurgia. Deus não precisa desse mal no mundo. Deus não precisa do mal no mundo para que as suas leis se cumpram. Porque as leis divinas são eternas, perfeitas e imutáveis como o próprio Criador. Mas Deus sabe que o mal vai acontecer. Ele sabe que no estado de evolução que ainda nos encontramos, o mal pode acontecer. Então Deus cuida para que o mal não atinja quem não está na hora de partir e partir daquele jeito. Chico Xavier me diz: o seu filhinho, você fez muito bem de perdoar a moça. O seu filhinho veio para... Aliás, foi um bilhete do Dr. Bezerra de Menezes. De cara, aos 4 meses de partida de Rangel, Dr. Bezerra fala: o filhinho veio para ficar pouco tempo. Eu já tinha então ali, sendo chamada a estudar, que nós saímos de lá com o tempo programado. Vou ficar 9 meses dentro do útero, 6 meses dentro do útero, 3 meses dentro do útero, 3 anos, 30 anos, 100 anos. A gente já sai de lá com esse tempo, que nós podemos até diminuir esse tempo, com a vida sedentária, com entrega ao sofrimento, com alimentação inadequada, nós podemos. Mas o outro não diminui o meu tempo, porque a lei não permite. Então, Chico me diz: o seu filho é um espírito que se comprometeu com a inteligência numa existência anterior. E ao usar mal a inteligência, ele estraga o cérebro da alma, o perispírito. E esse cérebro estragado doía. Ele precisava de um corpo para vir e deixar aquele estrago e sair livre. E o estrago se expressaria na forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Então o Chico me fala desse motivo de por que adoecemos, de por que morremos jovens. Está aí. A gente explorou na doutrina todas as causas de morte e escrevemos ali naquele livro para explicar que nós não temos a liberdade de matar uns aos outros atabalhoadamente. A lei não permite. E o Chico me conta: minha filha, sabe aquela brincadeira dos seus filhos que jogavam as almofadas todas no chão? Chico descreve a minha sala de televisão, ele nunca tinha entrado nela. Eu morava em Pedro Leopoldo, ele morava em Uberaba nessa época. Seus filhinhos jogam as almofadas no chão e ficam brincando de cambalhota. O seu pai, em espírito, fica ali, pela misericórdia divina, permite-se que ele fique ali, cuidando para que seu filhinho não bata a cabeça no chão e morra antes da hora. Aí eu fui olhar esse negócio, que ninguém morre antes da hora. Então não tenhamos a ilusão de que vamos conseguir evitar. Alguém me disse ontem: eu sinto muita culpa da minha mãe ter morrido. Não sinta. Que arrogância é essa de você achar
que um cuidado seu a mais teria impedido a morte. Nós pensamos que somos deuses e podemos impedir a morte. E não podemos. E não podemos. Então, meus queridos, estudando essa doutrina abençoada, eu descobri que a gente sai de lá com gênero de morte definido. Gênero de morte, o que é isso? Eu vou morrer criança, eu vou morrer de velhice, eu vou morrer de uma doença rara que ninguém conhece, vou sofrer 10 anos. Ou eu vou morrer com uma doença mais breve, eu vou morrer de um mal súbito. Como é que eu vou? Eu vou morrer assassinado? Eu vou morrer de um acidente trágico? Como é que eu vou morrer? Por que a gente escolhe? Porque o gênero de morte tem muito para nos ensinar. É a última lição que a existência na Terra nos oferece. É o gênero de morte. Porque vocês já perceberam? A gente se vai para um hospital com um infarto, você ficou com medo de morrer, você teve em coma, você sai dali diferente, não sai? Redimensionando seus valores, modificando uma série de coisas. Então, quando se tem uma experiência quase morte, vocês conhecem alguém, já leram, já viram sobre isso? Experiência de quase morte. A pessoa sai de uma experiência de quase morte totalmente modificado. Imagina quando sai morto mesmo. Não foi quase morto, foi morto mesmo. Então aquela experiência que a morte trouxe tem muito para ensinar. E a gente vai tendo o gênero de morte de acordo com o que precisamos aprender. É esse o Deus que eu aprendi a conhecer. É este o Deus que não me deixou desesperar quando 23 anos depois eu estava de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus que deixasse a filhinha comigo. E no entanto, uma dengue hemorrágica leva a Mariana em 3 dias. Não deu nem tempo de nós duas percebermos o que estava acontecendo. E eu pedi a Deus, oh meu Deus, arrogantemente eu dizia, já aprendi tudo que a dor da perda de um filho tem para ensinar. Eu não preciso de sofrer mais isso. Arrogantemente eu dizia isso. Como arrogantemente, um dia eu olhei os olhos de Chico Xavier e disse, perdoei, olha como é que eu sou boa, olha como é que eu sou inteligente, conheço as leis da vida. Olha, Chico, 23 anos depois eu estava sendo arrogante com o próprio Deus. Meu Deus, eu já aprendi tudo, eu não preciso dessa dor mais. E no entanto a minha filha se vai e eu percebo que tinha um grande aprendizado pela frente. Eu percebo que amar um filho que chega é muito fácil, mas o verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta. Eu percebo que amar um cônjuge, uma esposa, um marido que chega é muito fácil. O verdadeiro amor, quando a gente permite que eles se libertem dessa vida de sofrimento, de expiação e de provas e volte para o mundo lindo de onde saíram. Este é o verdadeiro amor. E é este o que a vida nos convida a aprender o que é realmente o amor. Todo mundo na minha cidade queria saber onde que está a força de uma mãe espírita que enterra o filho com mais resignação. E uma mãe espírita enterra um filho com mais resignação porque ela sabe que a vida continua e que a princípio vai ser muito difícil para o filho morrer. Aliás, morrer não é difícil não. Um mosquitinho matou minha filha. O difícil é desencarnar. E eu precisava de ajudar minha filha no desencarne. Vocês acham? Ela tinha tido evangelização infantil, mocidade, trabalho na casa espírita, evangelho no lar. Ela sabia que a vida continuava. E vocês acham que depois da dengue ela acordou ela em túmulo dizendo, oba, que legal, não é que a vida continua mesmo? Deixando aqui o noivo amado, os projetos de começar a construir, os amigos, tudo, o cachorro, tudo que ela gostava de fazer,
todos os planos. Desencarnar significava que a minha filha tinha que abandonar todos os projetos e todos os sonhos da vida material e ter coragem e força de construir novos projetos de vida que continua. Novos projetos, novos sonhos. E para isso ela precisava de mim. Eu lembrava da minha mãe, por que tanto silêncio? E meu pai respondendo, eu não queria que a minha filha escutasse, ô minha filha, que pena que você não está mais aqui. Puxa, como eu sinto a sua falta. Eu queria dar a ela um alimento diferente. Querida, segue em frente. Nós vamos dar conta dessa separação. Segue em frente, que eu daqui vou seguir também. E lá mais na frente a gente se encontra. Soltar o parente. Em vez de prendê-lo na sua dor, soltar. E para ter esse amor desapegado, eu começo a realizar um grande aprendizado da minha vida. Só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, finalmente entendendo Moisés e Jesus amar a Deus sobre todas as coisas, só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu era incapaz, que eu era capaz de entregar. Vai, minha filha, vai para o seu pai. É ele, o pai. Eu era só emprestada, a genitora, só dei o gen. Quem te deu a vida foi ele. Ele é o pai. Segue com ele e mais na frente a gente encontra. É assim que a gente deve encarar, porque do contrário, para vencer essa dor, a gente tem que ver quem é dono de quem é pai de quem é filho de quem. É só entendendo essa identidade de quem somos nós, filhos de Deus. Viemos para cá, tendo irmãos, irmãs, pais, mães, amigos, amigas, queridos, amores. Mas somos todos companheiros de uma imensa viagem chamada existência, chamada vida. E então, só tentando amar a Deus e com muita oração, porque sozinho, sem segurar na nossa fé, nós não damos conta. Muita oração. Olha a maravilha que eu encerro. O homem, disse Santo Agostinho, o homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. Nossa profunda gratidão pelas reflexões, pela experiência, pelos ensinamentos. Obrigada a você. Que presente para todos nós, para essa casa. E que essa segunda parte continue amanhã, em Amparo, comemorando 131 anos do João Batista. Célia estará amanhã às 10 da manhã, no João Batista. Quem desejar, lá teremos mais experiências, mais assuntos. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. A gente vai passar a Dona Neuza para nos trazer a prece de encerramento. Vamos orar. Senhor Jesus, uma só palavra daria para fazer este encerramento. Obrigado. Mas queremos ainda, Senhor, agradecer muito mesmo por esta oportunidade, pois sabemos que somos espíritas, mas cada coraçãozinho aqui presente, com certeza, se esclareceu um pouco mais, se libertando deste tão doloroso sofrimento da separação. E com a certeza de que ao sairmos daqui, vamos levar, além desse esclarecimento, deste consolo, a paz interior, a vontade de distribuir para todos aqueles que sofrem esta mesma angústia, para que possamos ver tão claro
é a justiça, a bondade do Pai Celestial. Assim, Senhor, agradecidos mais uma vez ficamos, e que a Tua paz, o Teu amor possa envolver essa nossa irmã, para ela continuar com esta missão linda e esclarecedora. E que nós outros, Senhor, possamos meditar e aproveitarmos o máximo que podemos para a nossa libertação. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses mensageiros que estão sempre conosco, nos incentivando à prática do bem e do amor, mas, sobretudo, em nome do Pai, que é Deus, possamos considerar este banquete espiritual por encerrado. Graças a Deus, que assim seja.